Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Equilibre-se dessa semana. E eu já começo lhe fazendo uma pergunta. Como está a sua relação com os alimentos? Isso porque uma alimentação equilibrada, balanceada, faz toda a diferença na qualidade de vida e bem-estar. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, nós viemos até a URI, mais especificamente a sala da coordenação do curso de nutrição, para conversar um pouquinho com a professora Vivian Zanardo. Muito obrigada, prof, pela a sua recepção aqui na universidade. E eu já começo lhe perguntando, né? Como que é possível organizar, fazer um planejamento alimentar, né? Por mais que é tão difundido esse assunto, nem sempre as pessoas conseguem levar à risca. Muito boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite. Agradeço o convite para participar, então, dessa atividade, né? Bom, para a gente pensar na organização, no nosso planejamento alimentar, primeiro, vamos sentar um minutinho e organizar o nosso cardápio diário, o nosso cardápio semanal, escolhendo alimentos minimamente processados, evitando os ultraprocessados, e, a partir daí, elaborar, então, uma lista, né? Dando preferência aos alimentos da época, nos possibilitando o quê? Uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada, rica em nutrientes, pensando na prevenção, na qualidade de vida e no nosso bem-estar. E isso pode começar cedo, deveria começar cedo, né, prof, envolvendo aí as crianças e toda a família. Sim, a gente sempre preconiza o início, a introdução alimentar balanceada, equilibrada, variada, desde a infância. Já pensando em quê? Na prevenção e na promoção da saúde, evitando alguns problemas nutricionais, algumas doenças crônicas que podem estar relacionadas com o sobrepeso, com o excesso de peso ou até com alguma carência nutricional. E até porque a gente acredita que, se a criança já vai aprender estes hábitos alimentares, esta escolha inteligente desde a infância, ela vai continuar com esses hábitos na adolescência, na vida adulta e também depois, quando no processo, né, do envelhecimento, então na fase do idoso. Tá? Pensando nesta questão de prevenção, aonde ela vai conseguir tomar as suas decisões sozinha para a alimentação. Segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, né, e o que os nutricionistas também preconizam, é preferir os alimentos in natura, minimamente processados, então os vegetais, as frutas, as carnes, os grãos, mas desde que eles sejam, então, minimamente processados, e evitar os alimentos ultraprocessados, industrializados, refrigerante, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, que às vezes eles vão ter muito mais calorias e menos nutrientes, ao contrário dos in natura e minimamente processados, que eles vão ter, então, muito mais nutrientes, né, colaborando com a nossa saúde, com o nosso bem-estar. Essa nossa preocupação com o estilo de vida, com a alimentação e também com a atividade física em conjunto, na busca de uma melhor qualidade de vida, de uma longevidade, ela deve ser permanente. Ela não deve parar agora. Não, então agora já vamos voltar aos nossos hábitos anteriores em relação à alimentação. Não, que ela seja gradual, e permanente, que esses hábitos que vieram com a pandemia, de fazer as refeições em casa, preparações saudáveis, de curtir este momento com a família, elaborando receitas, saboreando, que eles permaneçam. Mas é claro que a gente tem que ter o quê? O cuidado e o equilíbrio, da quantidade e da qualidade dos alimentos, mas que eles permaneçam, e são relevantes para a nossa imunidade, são relevantes para o nosso bem-estar, para a nossa longevidade.
é importante que a gente faça um planejamento, né? Então, tirar assim, 5 minutinhos lá no início da semana ou no final de semana para elaborar e imaginar qual vai ser o cardápio da semana. A partir daí, a gente vai fazer uma lista, tá? E aí vai selecionar. Não, eu gostaria de ingerir tal fruta. Não, mas essa fruta não está na época, então a gente vai substituir por outra. E os vegetais. Também aproveitar as promoções que a gente tem nos mercados, nas feiras. Aqui em Erechim, nós temos muitas promoções relacionadas às frutas, às vegetais, a alimentos saudáveis na nossa cidade. Então, a gente tem que se planejar e programar. E aí, com certeza, essa alimentação saudável ela vai se tornar, então, mais acessível em termos, né, de valores, de custo, do que uma alimentação com alimentos ultraprocessados. Né? O que a gente tem que fazer é sempre ter o bom senso. Né? Eventualmente, a gente vai utilizar algum dos outros alimentos mais processados, mas no nosso dia a dia, procurar os alimentos mais saudáveis, que a gente conhece, né, e reconhece como mais saudáveis. E nós temos que aproveitar aqui na nossa região, inclusive, estes alimentos orgânicos, né, que nos trazem muitos benefícios para a saúde, na prevenção de várias doenças e na nossa imunidade. E hoje, inclusive, a gente encontra, até através da mídia social, nós temos, então, grupos de fornecedores de alimentos orgânicos. Então, olha, nós temos as feiras, nós temos os mercados, nós temos estes grupos que nos fornecem estes alimentos, muitas vezes de uma forma mais ágil, mais rápida, mais barata e ótima para a nossa saúde. Não, a gente pode utilizar esses alimentos congelados, né? E que bom se a gente fizesse, então, estas preparações em casa. Eu vou fazer um molho, eu vou fazer o feijão para toda semana e vou organizar em embalagem separado, uma lentilha, alguns vegetais também que são possíveis, né? Após cozidos, a gente congelar, as carnes. A gente pode, sim, fazer estas preparações em um determinado dia da semana e congelar em porções menores, em recipientes adequados, né, conforme a porção adequada para ser ingerida naquele dia. Tá? Porque não é adequado a gente descongelar e congelar novamente uma preparação. Tá? E outro ponto que a gente tem que se atentar é: fez a preparação, então vai deixar resfriar na geladeira e aí, após, a gente vai colocar no congelador. Né? Agora, eu vou comprar algum alimento congelado no mercado. Então, prestar sempre atenção à data de validade e também à lista dos componentes dos ingredientes, observando aqueles que tenham uma menor quantidade de conservantes. O verão está chegando, né? E agora as pessoas realmente elas têm essa ideia. Não, hoje eu não vou comer nada. Né? Hoje eu vou ficar em jejum, não vou comer nada, porque eu acabei exagerando no final de semana. Né? Isso não é legal também para o nosso organismo, esse desequilíbrio. É mais relevante que a gente mantenha, digamos, uma alimentação saudável por mais parte do tempo, uma maior parte do tempo, né? Então, esse equilíbrio, essa escolha inteligente. Isso não quer dizer que, de vez em quando, no final de semana, vai ter uma festa, vai ter um evento agora, né? Claro, com um número de pessoas reduzidos, ou até mesmo na família, vai ser uma refeição diferente, que a gente não possa ter estes eventos, né? Esta confraternização. Mas, é claro, não precisa ser todo final de semana. Pode ser em um horário. E aí, no próximo horário, volta, né, às escolhas inteligentes, ao controle da alimentação. E aqui a gente chama a atenção também dos nossos educadores físicos, que incentivam, que estimulam a atividade física. Né? Porque, senão,
O que acontece com o nosso organismo? As pessoas são tão preocupadas em relação ao peso, né? E às vezes acabam cortando nutrientes que são importantes, né? E fazendo um jejum, muitas vezes, por um dia, né? Que não seria o recomendado. O recomendado seria realizar mais refeições ao dia, em menor quantidade, de uma forma equilibrada e variada. Claro que podemos evitar o excesso de açúcar, o excesso de gordura, as frituras, o excesso de sal, né, e tentar manter o equilíbrio. Mas, então, chamando a atenção que tudo para um bom senso. Né? Se a gente começa a proibir, isso não pode, aquilo não pode, tudo que é proibido a gente vai querer. Né? Então, tem que ser tudo dentro de um bom senso. Por que não realizar uma confraternização diferente em um dia e depois, nos outros dias, retornar, então, aos hábitos saudáveis, adequados, né? Nas escolhas que a gente chama de inteligente. Tudo dentro do bom senso, né? Muito líquido, principalmente a água. Nada substitui a água, né? E o chá, a fruta, a sopa, um suco, vai entrar na contagem dos líquidos, mas dos líquidos no geral. E a gente precisa, então, da água, né? Transporte de nutrientes, a gente precisa para hidratação, a gente precisa para uma atividade física, precisamos sim de água. Prof, então eu gostaria de agradecer novamente a sua recepção aqui na universidade e a gente fica à disposição para novas conversas. Desse modo, nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você já recebeu tantas dicas e já está pronto para organizar um cardápio ainda mais saudável. Tenham todos uma ótima noite e um excelente fim de semana.